Um dia após a Páscoa de 2025, o mundo amanhece com uma notícia estarrecedora: o Papa Francisco está morto. Mas e se esse não for apenas o fim de um pontificado, e sim o cumprimento de uma profecia bíblica esquecida por muitos? No livro do Apocalipse, 7 reis são mencionados, e um oitavo, que vem como prenúncio do fim. Seria Francisco esse oitavo rei? Estaríamos vivendo o início do fim dos tempos? Coincidência ou sinal dos céus? Neste vídeo, vamos revelar os mistérios por trás de sua morte e conectar os pontos entre as Escrituras e os acontecimentos atuais. No capítulo 17 do livro do Apocalipse, o apóstolo João descreve uma visão enigmática: uma mulher montada sobre uma besta de cor escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Essa imagem, ao longo dos séculos, tem sido objeto de inúmeras interpretações. Mas um detalhe específico chama a atenção: a menção a 7 reis. A passagem afirma: são também 7 reis, 5 caíram, um existe, o outro ainda não veio, e quando vier, deve durar pouco tempo. E a besta que era e já não é ela também o oitavo rei, e é do 7, e vai à perdição. Apocalipse 17,10-11. Essas palavras, misteriosas e simbólicas, foram escritas em um período de intensa perseguição aos cristãos, sob o Império Romano. Para os primeiros leitores, os reis poderiam representar imperadores romanos ou impérios mundiais que se levantaram contra o povo de Deus. Com o passar dos séculos, no entanto, estudiosos passaram a aplicar essa profecia a diferentes contextos históricos. Alguns enxergam nela uma linha profética que se estende até os nossos dias. É nesse ponto que a teoria sobre os papas ganha força. Afinal, o papado é uma das instituições mais duradouras da história humana, e sua ligação com Roma, onde João teve a visão, é inegável. A ideia de que os 7 reis possam ser 7 pontífices específicos surgiu de interpretações mais recentes, que associam os acontecimentos da Igreja Católica aos sinais do fim dos tempos. E se o oitavo rei, aquele que vem depois dos 7 e que vai à perdição, for uma figura simbólica que encerra um ciclo profético? Essa hipótese tem ganhado cada vez mais força entre estudiosos e cristãos atentos aos sinais. A visão de João, repleta de códigos, pode estar mais próxima de ser compreendida do que nunca. E talvez, apenas talvez, estejamos vendo essa profecia se cumprir diante de nossos olhos. Diversas interpretações surgiram ao longo da história sobre quem seriam, de fato, os 7 reis mencionados por João. A interpretação mais comum entre os estudiosos tradicionais é que esses reis representam grandes impérios que dominaram o mundo e oprimiram o povo de Deus. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e um 7º império ainda futuro, talvez uma nova ordem mundial. Mas existe uma linha de pensamento mais polêmica e instigante, que relaciona diretamente esses reis não a nações ou impérios, mas aos papas da Igreja Católica. Segundo essa teoria, os papas pós-conciliares, ou seja, a partir de João 23, que convocou o Concílio Vaticano II, estariam ligados diretamente a essa profecia. João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e, por fim, Francisco seriam os últimos nomes de uma contagem que culmina na figura do oitavo rei. Essa ideia ganha força quando se observa que, após a renúncia de Bento XVI, Francisco se torna o primeiro papa jesuíta, o primeiro das Américas e o primeiro a adotar o nome de Francisco, em referência ao santo que renunciou a tudo para seguir a Cristo. Há quem veja nisso um rompimento com a tradição, um novo ciclo. E é aqui que a teoria se torna ainda mais provocadora. Se o Papa Francisco é o oitavo rei, aquele que era e já não é, então sua morte pode representar mais do que o fim de um pontificado. Pode ser o marco de uma transição espiritual, o início de um novo tempo profético. Essa teoria não é aceita oficialmente pela Igreja, mas cresce entre estudiosos, youtubers cristãos e comunidades proféticas que analisam os sinais dos tempos. Francisco seria, então, não apenas um líder religioso, mas uma figura-chave dentro do panorama apocalíptico, cujo papel encerra um ciclo e anuncia o próximo. Se isso for verdade, sua morte não é apenas um fato histórico, é um aviso celestial. A data da morte do Papa Francisco não poderia ser mais simbólica. Poucos dias após a Páscoa, a celebração central da fé cristã, marcada pela ressurreição de Cristo e a vitória sobre a morte. Para muitos, isso poderia parecer uma coincidência, mas para os que observam os tempos à luz da profecia, esse detalhe é carregado de significado. A Páscoa representa renascimento, transformação e juízo, e a partida do líder da Igreja justamente nesse período reacende a discussão sobre sua identidade profética. Francisco morreu em 21 de abril de 2025, exatamente 33 dias após a Quarta-feira de Cinzas, número que remete diretamente aos 33 anos de vida de Jesus, ao mistério da Trindade e aos ciclos espirituais repetidos ao longo da história bíblica. Outro detalhe inquietante está no seu nome.
Francisco, escolhido em referência a São Francisco de Assis, o santo da simplicidade, da reforma e da paz. O nome simboliza ruptura e humildade, e seu papado foi marcado por gestos inéditos, como lavar os pés de presos, abrir portas para o diálogo interreligioso e enfatizar a misericórdia acima da doutrina. Mas há quem veja nisso o cumprimento das palavras de Paulo em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4, que alertam sobre um tempo em que se exaltaria uma figura religiosa antes da manifestação do homem da iniquidade. Alguns associam o carisma e a popularidade de Francisco a essa figura, sugerindo que ele preparou o caminho espiritual para um tempo de engano. Além disso, ao longo de seu pontificado, inúmeras coincidências numéricas chamaram a atenção. Foi eleito com 76 anos, número que muitos interpretam como 7 mais 6 igual 13, cifra associada ao capítulo de Apocalipse que fala da besta. Viveu 12 anos de pontificado, encerrando seu ciclo em 2025, ano que, em alguns calendários proféticos, marca o início de uma nova era espiritual. Tudo isso alimenta a tese de que sua morte, longe de ser um simples evento natural, carrega consigo um peso simbólico profundo. E, nesse contexto, ele não seria apenas mais um papa, mas o último elo de uma cadeia profética prestes a se romper. Enquanto o mundo digeria a notícia da morte do Papa Francisco, um panorama mais amplo começava a se delinear, um contexto global marcado por instabilidade, tensão e avanços tecnológicos que transformam rapidamente a vida humana. Guerras e rumores de guerras, catástrofes naturais cada vez mais intensas, crises políticas em cadeia e a ascensão de sistemas de controle digital desenham um cenário que muitos reconhecem como eco das palavras de Jesus em Mateus 24. Vereis guerras e ouvireis falar de guerras, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas ainda não é o fim. Tudo parece convergir para um tempo de decisão, e a morte de uma figura tão influente como Francisco, neste exato momento, é vista por muitos como o estupim de algo maior. Paralelamente, o avanço da inteligência artificial e das moedas digitais acelera o debate sobre vigilância global e controle de massas, elementos que se encaixam com precisão assustadora na descrição do Apocalipse sobre a marca da besta e o domínio de um sistema único que exige submissão total. Organizações internacionais discutem novas estruturas de governança global, e o termo Nova Ordem Mundial já não é mais teoria da conspiração, mas pauta em conferências e documentos oficiais. Nesse cenário, a figura do Papa, historicamente associada a uma liderança espiritual global, ganha nova dimensão. Com sua morte, surge o vácuo, o espaço aberto para uma nova liderança, talvez não mais unicamente religiosa, mas espiritual, política e tecnológica. A besta que emerge do mar, como descrita por João, não é apenas um símbolo religioso, mas uma representação de poder que une todos os domínios, político, econômico e espiritual. E se a morte de Francisco marca o fim de uma era, ela também pode ser o início dessa nova convergência apocalíptica. A profecia ganha vida não em imagens fantasiosas, mas nos fatos que se acumulam no noticiário diário. Assim, o falecimento do pontífice não pode ser interpretado isoladamente. Ele é um ponto de inflexão em um mundo que caminha cada vez mais rápido rumo ao desconhecido. Diante de tantas conexões, sinais e interpretações, o vídeo não poderia concluir de outra forma senão com um forte chamado à fé, à vigilância e à esperança. Se estamos mesmo vivendo o início de um ciclo profético que aponta para os eventos finais descritos em Apocalipse, não há espaço para indiferença espiritual. A morte do Papa Francisco, carregada de simbolismos, coincidências numéricas e repercussões globais, serve como um alerta urgente para todos aqueles que ainda duvidam ou dormem espiritualmente. Jesus advertiu em Lucas 21h36, Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havidos por dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. O convite é claro, não temer, mas preparar-se. Os tempos são difíceis, mas não são tempos de desespero. Pelo contrário, são tempos de posicionamento. Este vídeo não tem como objetivo espalhar medo ou sensacionalismo, mas lançar luz sobre acontecimentos que, à luz das Escrituras, ganham um novo significado. O Apocalipse, muitas vezes interpretado como destruição, é, na verdade, a revelação, e o que está sendo revelado agora é o quanto precisamos voltar ao essencial da fé, Cristo. O mesmo Cristo que venceu a morte na Páscoa, e que prometeu voltar. O mesmo Cristo que chama sua igreja a estar pronta, pura e vigilante. Por isso, ao final deste vídeo, queremos convidar você a refletir sobre sua própria caminhada espiritual. Está preparado para os tempos que virão? Está firme na fé, ou distraído pelas preocupações deste mundo? Compartilhe este vídeo com quem precisa despertar. Deixe nos comentários sua opinião sobre os 7 reis e o 8º rei. A morte do Papa Francisco pode ser, para muitos, apenas uma notícia nos jornais,
Mas para aqueles que têm olhos espirituais atentos, ela marca um divisor de águas. O fim de um pontificado não é apenas uma troca de liderança, mas o fechamento de um ciclo que, segundo algumas interpretações, representa o último estágio antes da manifestação plena das profecias finais. É o início de algo maior, algo que está se desenrolando diante dos nossos olhos. Cada um de nós esteja desperto, atento e com o coração firmado na rocha, pois os dias estão se cumprindo e o tempo da decisão chegou. Se este vídeo tocou seu coração e abriu seus olhos, não deixe essa mensagem morrer aqui. Inscreva-se, curta, compartilhe. Torne-se uma voz que desperta outros. Nos vemos no próximo vídeo.